Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. A UFO realizou audiência pública para discutir a aprovação do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A discussão é o primeiro passo da decisão de aderir aos serviços de administração do Hospital Universitário. Esta é a primeira reunião de uma série de discussões sobre a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa empresa, portanto, foi criada por uma lei aprovada no Congresso Nacional e tem a missão de administrar hospitais universitários. Não obrigatoriamente. As universidades têm um grau de autonomia na tomada de decisão quanto à possibilidade ou não da empresa administrar os hospitais. Algumas já tomaram decisão a favor, outras contrárias. E outras, como a nossa, ainda estamos em processo de acúmulo de discussão, de conhecimento a respeito do que significa essa empresa. A empresa pública responsável pela gestão de hospitais universitários federais já está em implantação em 6 instituições. Entre elas, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para o reitor da UFTM, esta é uma medida que vem otimizar a gestão hospitalar, sem deixar-se perder o foco de unidade acadêmica. Não é uma administração por pessoas estranhas à universidade. O superintendente do hospital, que é o seu gerente máximo, ele é indicado pelo reitor, e a composição das outras diretorias, como a diretoria de ensino, a diretoria de pesquisa, a diretoria médica e a diretoria administrativa, são nomes que vão servir a EBSER dentro do plano de cargos e salários da EBSER, mas todos indicados pela universidade e pelo superintendente dentro do seu quadro de servidores técnico-administrativos e de professores. Cada universidade tem autonomia de optar ou não pela adesão. O reitor da UFO destaca que esta é uma decisão que vem a longo prazo e a expectativa é de que até o início do ano que vem seja definido o acordo. Se contratada a empresa, a UFO deve definir a sistemática para o acompanhamento e avaliação das metas estabelecidas. No nosso caso, como o hospital está bem administrado pela nossa fundação de apoio, eu não sei dizer muito bem, e é isso que eu quero ouvir dos nossos conselhos, até quando isso poderá ser um ganho para o nosso processo de administração. Uma certeza que temos é a possibilidade de a gente, pelo menos, tentar equacionar o problema relacionado aos recursos humanos. Nós não podemos contratar novos funcionários, os serviços médicos querem crescer, portanto precisam de mais funcionários. Nós temos um prédio enorme construindo e que nós não temos ainda o cálculo do número de funcionários ali necessários. Talvez fosse uma situação que merecesse um entendimento melhor. E entre os dias 24 e 26 de outubro acontecem os seminários de Racismo e Educação e o de Gênero, Raça e Etnia, que são promovidos pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Guimes Rodrigues, que é organizador deste evento. Professor, a gente estava até conversando antes da entrevista e eu te perguntei e repito a pergunta agora, né? Por que 2 seminários numa mesma época? Qual a ideia de vocês de unificar essas 2 temáticas para uma época só? Boa noite. Boa noite. É justamente porque o que permeia o seminário é a questão do racismo, né, aqui no Brasil, né, em todos os ambientes que nós convivemos. E a escola, a universidade não é um ambiente diferente. E a gente aliou uma questão específica da questão de gênero, mas é o gênero aliado com a raça, para tratar especificamente essa questão da condição da mulher negra, né, na nossa sociedade. Então, por isso é que estamos com 2 seminários aí, 2 em 1. Né? O que é melhor, né? Porque aumenta a quantidade de programação, aumenta a discussão, coloca-se mais temas e pessoas envolvidas. Por falar nisso, eu gostaria de saber o que temos de novidade para este seminário que acontece agora no fim do mês. A temática é outra, a programação é outra, enfim, fala um pouco para a gente. A temática desse ano é educação e territórios africanos, afro-brasileiros e indígenas. Então nós teremos um representante, uma pessoa que é do Mali, né, do país Mali, na África, que está morando agora no Brasil, falando sobre educação no Mali. Ele é da comunidade Tuareg, que são pessoas nômades, né? Então como é que se dá esse processo de educação? Depois nós teremos uma mesa redonda com representantes de territórios quilombolas, né, e territórios indígenas.
né, falando sobre a educação escolar quilombola e indígena. E por fim, no último dia, que é o sábado, nós vamos ter a apresentação de trabalhos, recebemos 80 trabalhos, né, que coisa boa, 80 trabalhos, e à tarde nós teremos minicursos. Quer dizer, é uma programação muito vasta, muito ampla, e são dias que essas temáticas vão ser bastante discutidas entre profissionais, estudantes e esses representantes que vêm lá da África. Agora, professor, eu gostaria de saber o que aconteceu nos últimos dias para que essas temáticas, a cada dia que passa, serem mais discutidas. A gente tem a questão da nova lei, a questão da inclusão dessas disciplinas que relatam o histórico brasileiro, a afrodescendência. Como é que está isso para ser discutido nesse seminário? Então, o seminário é um momento de reflexão e debate, né, sobre essas temáticas urgentes, né, para reconfigurar a educação no Brasil, a cidadania, né, a própria formação cidadã, incluindo as temáticas indígenas e afro-brasileiras, né. E a gente está aqui na universidade caminhando, né, o Congrade já está se debruçando novamente sobre essa questão para ver a melhor forma de implementar na universidade, em todos os cursos de graduação, as temáticas necessárias, porque vão trazer a contribuição dos indígenas e dos afro-brasileiros para a construção do Brasil e para a gente reconfigurar a nossa sociedade e combater, né, o racismo, né? Que coisa boa. Eu gostaria de saber, para finalizar então, como que as pessoas fazem para participar, professor? Eu sei que o seminário tem muita gente que procura e tudo, mas como é que é a questão de vagas, inscrição, como é que é? Então, as inscrições são feitas, eles entram no site do seminário, é seminário.neab.uf.br, e lá vai ter o site de inscrições, que é pela FAO, né, pela Fundação. E aí eles fazem as inscrições e na hora que faz a inscrição já escolhe também os minicursos que quer fazer e até amanhã as inscrições então tem que correr, né? É. A procura deve estar alta. Começa o seminário amanhã e as inscrições se encerram amanhã. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação. Você que está em casa, maiores detalhes, então, neste site que o professor Guimes passou para vocês, corra, porque é amanhã, então dá tempo ainda de você participar, mesmo que seja de última hora. Professor Guimes, seja bem-vindo sempre que quiser. Se o senhor puder divulgar qualquer coisa da sua área, a gente tem o prazer de atendê-lo aqui, tá? Eu que agradeço. Um abraço, sucesso no seminário de Obrigado. vocês. Veja como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Minas Gerais deve ficar nublado com chuviscos no leste. Nas outras regiões do estado deve ficar ensolarado a parcialmente nublado. Em Uberlândia o dia amanhece frio a parcialmente nublado, sem a previsão de chuva. A mínima prevista é de 9 graus e a temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. Confira agora o tempo em outras cidades de Minas Gerais. O dia amanhece frio em Pedrinópolis. À tarde, tempo estável. Não chove. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens em Delta. Há possibilidade de chuva. Mínima de 11 graus. Em Ibiá, dia nublado pela manhã, sem previsão de chuva. Mínima de 13 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Tempo frio em Santa Vitória o dia todo. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. E depois do intervalo, uma viagem pelo universo das galáxias e dos cometas. A gente volta já. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança.
Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. O programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UFO abre as inscrições para bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado, CAPES. O prazo é de 1º de outubro a 8 de novembro. As inscrições devem ser feitas somente pelo e-mail ppgcc@facic.ufo.br, com os documentos necessários em anexo no formato PDF. Mais informações no telefone 3291-5904. Provas, concursos, mercado de trabalho. Conquistar um emprego, seja na carreira pública ou não, não é muito fácil, a não ser para quem fala, lê e escreve português corretamente. Eric passa 5 horas por dia junto de apostilas e cadernos. Há quase um ano presta concurso na área da segurança pública. As provas de português e redação preocupam o estudante que dedica mais tempo nessas disciplinas. O forte do concurso público são as normas gramaticais, são as regras. Tem interpretação de texto, mas não é o foco. Eu estudo figuras de linguagem, concordância nominal, concordância verbal. Considerado o ano dos concursos, 2013, segundo a Agência Nacional de Proteção e Apoio a Concursos Públicos, ANPAC, registra até agora 120 mil vagas nas mais diversas áreas, o dobro do que foi registrado há 5 anos. Cerca de 12 milhões de pessoas querem entrar em carreiras públicas. As provas de português e principalmente a redação são eliminatórias. Nós temos trabalhado com os nossos futuros professores de língua portuguesa para que eles façam um trabalho calcado na reflexão e no uso desses elementos que farão parte da escrita. Então, a nossa proposta é que na escola o nosso aluno trabalhe ou aprenda, a usar as conjunções, por exemplo, para que ela faça sentido no seu texto. Na sala de aula, os erros ortográficos mais comuns são mostrados e corrigidos. Tem que escrever menos. Aqui nós temos o S, adolescente, ansioso, o que separado. Aqui nós temos os casos dos porquês. Aqui vai depender, gente? Final de palavras, final de perguntas. Aqui o mais significa adição. E aqui é a conjunção. Além da ortografia, a concordância verbal, a interpretação de texto e a dissertação pesam na avaliação final dos corretores de determinados concursos. Ele tem que ver o conteúdo programático do concurso e ver a referência bibliográfica para ver se realmente o que é que o elaborador está pedindo ali. De acordo com especialistas, independente dos concursos, quem lê e escreve o bom português tem a preferência das empresas e mais chances no mercado de trabalho. As empresas exigem mesmo que você tenha um vocabulário, que você tenha uma escrita adequada. Por isso, ao abrir o processo seletivo conosco, nós fazemos sim uma redação, uma prova de português, até para entender um pouquinho a sua escrita, a gramática, a concordância, como que essa pessoa se localiza aí no mercado. Um dos problemas mais comuns na vida de muitas pessoas que ficam muito tempo em pé ou que têm problemas genéticos são as varizes, que são aquelas veias que ao longo de muitos anos vão se dilatando e começam a ficar mais tortas. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa hoje com a doutora Viviane Verônica, que é angiologista, ou seja, a médica que cuida exatamente dessa área, né, doutora? Eu gostaria de saber primeiro, a gente já deu um breve conceito, mas o que são varizes? É algo muito comum, as pessoas já conhecem, mas de onde elas vêm, o que causam esses probleminhas tão comuns na nossa vida? Boa noite. Boa noite. Varizes são realmente uma alteração nas veias,
né, de pessoas e está muito relacionada à parte genética, à parte familiar. Então é uma doença que quando a pessoa tem, pode procurar, que às vezes a mãe também tem, né? E não envolve somente mulheres, envolve também homens. Ou seja, não estamos livres disso. Não, não. E é uma fragilidade, né, do vaso, e ele acaba não conseguindo retornar o sangue para a circulação normal, dilatando a veia, formando então a varize. Pois é, a gente até falou no início que muitas pessoas que ficam muito tempo trabalhando em pé, existe esse mito ou é uma verdade? As pessoas, por exemplo, que já têm predisposição para ter varizes, elas trabalhando sempre em pé, a dona de casa, por exemplo, antigamente, minha mãe teve, minha avó teve, é mais genético ou é aquela questão da mulher trabalhar muito, cuidando dos filhos na casa, em pé o tempo inteiro? Como é que fica isso? Ela está relacionada à parte genética, né? Mas o fato de nós levarmos uma vida que realmente estamos sempre em pé, não fazemos exercício físico, aumentando o ganho de peso, tudo isso vai influenciar para que as varizes apareçam com maior facilidade. Que a gente vê que algumas pessoas que fazem exercício físico regular têm a doença, às vezes ela aparece com um tempo mais distante, né? Demora mais a aparecer. Agora tem aquelas perguntas que sempre aparecem quando a gente vai entrevistar com pessoas da sua área. Usar salto alto causa varize? E quem tem varize pode usar um salto alto, por exemplo, no caso das mulheres? A gente não vai ver homem usando salto alto. Mas... Claro, o que a gente recomenda é um salto de mais ou menos 2 dedos ou 3 centímetros, né? Porque quando a gente usa um salto muito alto, você acaba estendendo a panturrilha e não tem a atividade de fortalecimento que a gente tem da panturrilha para retornar o sangue, melhorar o retorno venoso. Então, o recomendado é um salto de mais ou menos 3 centímetros, mas não impede que a mulher de vez em quando possa usar o salto alto, bonito, claro. Né? O ego da mulher vai até lá em cima. Exato. Outra coisa, as mulheres que fazem aplicações, né, que são o meio de tratar as varizes com os médicos, com os profissionais, elas muitas vezes se queixam de que fizeram a aplicação, passa-se alguns meses, volta o problema de novo. Como é que é isso, doutora? Varizes é uma doença que não tem cura. Então, fazendo o tratamento, você vai acabar com aquelas varizes que foram tratadas. Mas como ela não tem cura, é uma fragilidade venosa, vão aparecer novas varizes com o passar do tempo, mantendo-se a doença. Então aparecer outras é normal. Aparecer não é que elas outras, voltam, elas sim, aparecem novas, né? No caso de não tratamento, se as mulheres e os homens que tiverem não se tratarem, pode acontecer alguma coisa mais grave, como trombose, por exemplo? O risco da trombose existe, porque nós estamos falando nas varizes dos vasos superficiais. Quando esses vasos chegam a trombosar, existe a tromboflebite. Em alguns vasos, essa tromboflebite pode chegar até os vasos profundos e aí sim causar a trombose venosa profunda, que é o que existe o risco. Existe um limite de aplicações? Porque, por exemplo, a mulher deu varize, vai e faz a aplicação. Aí fica toda bonitinha de novo, passa-se alguns meses, volta para fazer outra aplicação. E aí, a cada aplicação, as veias vão indo embora. Como é que fica isso, doutora? Surgem novas veias? Como é que é? Exato, vão surgir novas veias e, novamente, faremos novas aplicações para que aquelas ali venham assumir, realmente. Tá certo. Doutora Viviane, muito obrigado pelas explicações. Volte sempre e é um prazer tê-la aqui para explicar essas coisas que, apesar de serem comuns, muita gente ainda não sabe lidar com isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigada a você. Uma viagem pelo universo das galáxias e dos cometas é o que promete o planetário itinerante do SESC, instalado na Praça Tubal Vilela de Uberlândia. A tenda gigante no meio da praça convida a população para um passeio especial rumo ao universo. Logo na entrada, o túnel que simula estrelas coloridas sinaliza outro mundo, onde é possível saber mais a respeito do nascer do Sol, das galáxias e cometas. Conhecido como planetário itinerante, o projeto idealizado pelo SESC é voltado para alunos e para a comunidade. O objetivo que é maior que a gente enxerga nesse projeto é de levar a ciência, a astronomia, que é uma coisa que está no nosso cotidiano, mas que às vezes não é visto pela sociedade.
Então a gente procura com o planetário mostrar isso para a sociedade. Nos espaços interativos e lúdicos, a ciência inspira o aprendizado e desperta o interesse dos estudantes. A astronomia é bem bacana. Nessa cúpula inflável, uma das atrações aqui, as crianças conhecem um pouco da história de Júpiter e Saturno. Um vídeo em 3D chama a atenção da turma para um dos fenômenos do universo. Uma experiência inusitada para quem não conhecia alguns planetas. Urano, né? Porque ele era eu achei que era um planeta comum, mas agora eu descobri que ele é muito importante. Ao todo, 3 atrações prometem desvendar com recursos tecnológicos os mistérios dos astros e estrelas. Uma oficina pedagógica com direito à montagem de uma nave espacial encerra a viagem astronômica. Nas oficinas pedagógicas, além de jogos relacionados ao tema, a gente oferece uma oficina com paper toys, que é onde as crianças constroem uma nave espacial, para que de forma lúdica se torne significativo essa visita. É legal, né? É bom que a gente se diverte e aprende mais. E daqui a pouco, a mania que toma conta de jovens e adultos. Quem gosta de animes e mangás, o novo hobby agora é o cosplay. A gente volta em instantes. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. E daqui a pouco, às 10 da noite, tem a Fabienne Silva com um programa Em Pauta. E a gente vai saber qual o tema desta noite. Fabienne? Olá, Kelson. O Em Pauta desta semana trata da evolução na educação de crianças e jovens e nós vamos levantar também uns pontos que interferem no aprendizado e no desenvolvimento dos estudantes brasileiros desde as primeiras séries escolares. Eu espero você e também a sua audiência. Até lá!
Muito obrigado, Fabienne, pelas informações. Em pauta daqui a pouquinho às 10 da noite. E para quem gosta de animes e mangás, o novo hobby agora é o cosplay. A mania que toma conta de jovens e adultos inspira até festivais competitivos. Em poucos segundos, a estudante universitária se transforma em uma personagem conhecida no mundo dos animes. Essa personagem se chama Temari, do anime Naruto. Ela é uma ninja da Vila da Areia. Ela luta com um leque gigante, que eu fiz o leque, só que ele não tá aqui agora. E ela tem alguns poderes e tal. Ela tem uma personalidade muito forte, é uma personagem muito legal. Apesar dela não ser uma das personagens principais, eu gosto muito dela. O hobby por cosplay é só mais uma forma que Maria Tereza encontrou para expressar a paixão e o interesse pelo Japão. E entre mangás, DVDs de animes, mini bonecos de personagens, a jovem se diverte e aprende brincando comportamentos, hábitos e um pouco mais da cultura japonesa. Os animes, eles trazem várias tradições do Japão. Alguns contam histórias dos samurais, alguns contam histórias dos ninjas, né? E às vezes mostra também atualmente, né? Mostra tecnologia e tal. Então, assim, eu acho bem interessante. Dá pra gente aprender um pouco, sim. Clarice também compartilha do passatempo de Maria Tereza, mas vai além de cosplays conhecidos, como, por exemplo, a personagem Alice, de um dos animes. Na casa dela, a coleção de objetos inspirados nos desenhos japoneses é grande. Até a cadelinha da raça Poodle tem o nome de um personagem dos mangás. E ela bem branquinha, eu queria fazer alguma coisa que representasse, eu queria colocar um nome japonês que representasse. Só que o nome que significa branco, eu não fiquei muito feliz com isso. E aí eu lembrei que tinha Yuki, que significa neve. Aí eu coloquei o nome dela de Yuki, porque ela é branquinha como a neve. E não para por aí. Animes e mangás também inspiraram a estudante universitária a entrar em um curso de língua japonesa. No começo, eu sofri demais para escrever. Porque tem os símbolos lá, o kanji, o katakana, o hiragana, porque eles são 3 alfabetos. E para quem está acostumado a fazer as letras, na hora que você começa a desenhar, é bem complicado mesmo. Eu tinha que apagar várias vezes para poder fazer o símbolo certinho. De acordo com especialistas, cosplay nada mais é que brincar de se vestir de algum personagem de anime ou mangá. A brincadeira, que tem até festa com direito a campeonato, reúne quem se veste igual ao seu herói ou inimigo favorito e imita alguma característica como frases, modo de falar, gestos do personagem escolhido. Mas a diversão garantida de muitos adolescentes e adultos requer atenção especial para não se tornar obsessão ou vida real. Às vezes a pessoa passa a viver dentro desse personagem mesmo. Então não é só mais se vestir como e atuar como naquele momento, né? Mas é viver quase como se você fosse esse personagem. Então você vai se apagando, você é o personagem. E aí acho que a gente fica um pouco, né, de orelha em pé, sim. Porque então, o que será que está tão difícil, né, na vida dessa pessoa, nesse encontro com os outros, com o social, para que ela tenha que encarnar um papel que não é dela? Que pode até ser de coisas que ela admira e que possa até ser também, mas que não é a princípio ela, que é um personagem, de fato. E a gente se preocupa um pouco. Mas, fora disso, eu acredito que todos nós fazemos um pouco disso, né, no nosso dia a dia. Encarar várias personalidades. Estas foram as informações de hoje do nosso TVU Notícias, que volta amanhã, quinta-feira, às 6h30 da noite. É claro que a gente espera pela sua audiência. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.